Olá, meus irmãos, graça e paz da parte do Senhor. Aqui é o pastor Bartolomeu para mais um episódio do nosso podcast com o tema Discipulando em uma Cultura Secularizada. No episódio anterior, nós iniciamos o podcast falando sobre o que é o secularismo e apresentando algumas características ou elementos que constituem essa concepção do secularismo. Hoje nós iremos iniciar falando sobre alguns elementos do secularismo. E o primeiro elemento que nós queremos destacar é o elemento do materialismo. Para o materialismo, irmãos, tudo é matéria. E tudo é matéria que resulta em interações materiais e que, portanto, não há espaço para uma relação com um transcendente, não há espaço para um princípio espiritual, um princípio que não seja material como Deus. Então, no materialismo, a vida se restringe às experiências sensoriais, às experiências sensíveis, como o que eu toco, o que eu vejo, o que eu pego, o que eu cheiro, o que eu saboreio, o que eu escuto. Então, a vida, ela se resume àquilo que é material. E nesse contexto, Deus não faz parte da equação, porque Deus é um ser imaterial. Mas afirmar que a vida se restringe ao material traz uma problemática, tanto para a humanidade, quanto para a fé cristã, quanto para o discipulado, que é o fato de que nós perdemos o absoluto. Se a vida se restringe ao material e não há o transcendente, não há o imaterial, não há o espiritual, então não há alguém que seja absoluto à humanidade, ao cosmos, à vida. Então, se nós perdemos o absoluto, nós perdemos um referencial coletivo. Nós perdemos, por exemplo, se pensarmos aqui em ética, nós perdemos aquele que vai dizer o que deve e não deve acontecer. Nós perdemos aquele que define o que é o amor, o que é a bondade, o que é a justiça, o que é o belo. Porque para defendermos uma definição disso, nós precisamos de um ser absoluto. Um ser que transcenda o material, para que ele possa determinar e definir as coisas que estão presentes na vida humana, na vida do cosmos. Então, e por isso, o materialismo termina desembocando em um outro elemento presente aqui no secularismo, que é o elemento do subjetivismo. Porque a ênfase no subjetivismo é o pessoal, é o interior, é o da pessoa, é o do indivíduo, é o particular, é o não coletivo, é o não objetivo. É aquilo que não está para todo mundo, mas está para mim. Interessante que no ambiente religioso, o subjetivismo se manifesta a partir de algumas falas bem presentes no ambiente religioso, tais quais: eu senti assim, eu creio assim, eu penso assim, eu acho assim, é a minha experiência. São frases que apontam, que direcionam para uma defesa do subjetivismo em detrimento de uma objetividade. Então, o materialismo, ele acaba desembocando no subjetivismo, porque você tira o absoluto, você tira o coletivo, você tira o geral e você passa a enfatizar a experiência individual. Percebem o perigo de você perder o imaterial, o transcendente, na perspectiva do materialismo, e como isso acaba se conectando com a defesa do individual, do particular, do subjetivo. Nós estamos num tempo, irmãos, de uma defesa muito forte do subjetivismo. O que importa é a sua experiência. O que importa é o que você pensa. O que importa é o que você crê. Mas nós somos chamados a uma fé que ela é fruto de um absoluto.
que é Deus. E que é Deus quem determina o das coisas, ou seja, o que as coisas são. É Ele quem define o que as coisas são. É Ele quem diz o que é o cosmos. É Ele quem cria o cosmos. É Ele quem cria a vida humana. Portanto, o materialismo que desemboca no subjetivismo é um grande perigo para a formação de uma cosmovisão falsificada e é um grande perigo para a fé cristã, que está diretamente ligada à concepção de um absoluto que é Deus. Aqui a gente encerra, irmãos, o nosso segundo episódio do podcast, Discipulando em uma Cultura Secularizada. Espero que você esteja gostando e que você esteja comigo no próximo episódio. Até lá e que Deus te abençoe.